A gente tem visto crescente adoção de hiperconvergência. Tá? A adoção ela tem crescido tanto, que os próprios analistas eles não estão conseguindo acertar nas previsões da adoção da hiperconvergência, porque é uma tecnologia muito aderente, é uma tecnologia muito fácil de se adotar, é uma tecnologia que reverte mesmo em redução de custos. Então, se você vê aqui nessa pesquisa sobre adoção da hiperconvergência, quem está planejando, né, quem está realmente adotando e quem está planejando adotar, a gente consegue ver aí que a quantidade de pessoas realmente planejando a adoção, né, num curto espaço de tempo é bem grande, né? E hoje a adoção ela tem crescido vertiginosamente. Se a gente olhar o que os analistas previram, né, ou tentaram prever nesses meses aí, para os próximos anos, e realmente qual foi o número real, a gente vê que os próprios analistas não estão conseguindo ter realmente um número próximo, nem próximo daquilo que se torna realidade. Então, o que o IDC tem feito, por exemplo, é toda vez que ele publica um número de previsão, ele publica uma outra análise alguns meses depois, fazendo a correção daquele número, né? E isso é muito interessante, porque isso mostra que o mercado tem visto valor nesse tipo de solução, ok? Para vocês, comentem aí no chat, como que vocês têm visto esse tipo de solução na empresa de vocês? Tem tido a adoção? Vocês estão planejando adotar? Não estão planejando? É para 2020? É para 2021? Como é que está sendo a sua convivência, o seu conhecimento, a sua pesquisa com relação à hiperconvergência? Comentem no chat para a gente poder discutir posteriormente. Tá? Uma outra coisa importante é que, na visão da VMware, a arquitetura hiperconvergente ela está num caminho crítico para a arquitetura automatizada de nuvem. Então, entre o modelo atual de infraestrutura, o modelo de 3 camadas, e o modelo de infraestrutura conhecido como cloud, né, um modelo de cloud privada, ou um modelo de cloud híbrida, você tem alguns itens, né, algumas tecnologias que são críticas no meio do caminho, alguns passos que são muito importantes no meio do caminho, e a adoção da arquitetura hiperconvergente ela é uma delas, porque permite você adotar um tipo de automação ou implementar uma facilidade dentro desse ambiente que vai facilitar na adoção depois do que é conhecido como Cloud Ops Model, ou modelo operacional de cloud. E para que a gente tenha todas as facilidades, né, de uma arquitetura automatizada, para que a gente tenha a facilidade de escalabilidade sob demanda, para que a gente consiga uma consolidação, para que a gente consiga todos esses benefícios, a gente tem esse path crítico, né, esse ponto crítico que é a virtualização da camada de armazenamento, e esse caminho ele passa pela hiperconvergência. Tá? Então, na nossa visão, o Core HCI, que é o vSAN, né, as funcionalidades que estão dentro da hiperconvergência, do Core de hiperconvergência, já vai te dar um jump start para a adoção de várias facilidades, de várias funções que vão efetivamente te levar ao Cloud Operational Model. Mas nesse ponto de hiperconvergência já é possível adotar uma série de características de automação devido às APIs, devido a toda a facilidade, toda a integração que a gente consegue com a arquitetura hiperconvergente. Então, nesse ponto, no ponto da adoção da hiperconvergência, já é possível iniciar também a aproveitar
funcionalidades de automação, funcionalidades de escalabilidade, funcionalidades de segurança, no momento zero. Eu não precisa esperar chegar até a infraestrutura de cloud estar totalmente pronta, o full stack que a gente chama, né? Não precisa estar tudo isso pronto para que a gente comece a aproveitar os benefícios desse tipo de arquitetura. Tá? Então, nessa direção, a ideia é a gente aqui passar por algumas das vantagens realmente que a gente consegue ao implementar a hiperconvergência especificamente. Então, o primeiro ponto é o mais óbvio, né? Redução do footprint no data center. Então, na hora que eu implemento a arquitetura hiperconvergente, adoto uma arquitetura hiperconvergente e eu começo a caminhar numa direção mais simples, né? Mais eficiente das coisas, da arquitetura, eu começo a reduzir a quantidade de hardware no meu data center. Isso porque eu tenho várias oportunidades nessa adoção, mas uma delas é, aos poucos, ir eliminando a camada de storage tradicional. Então, eu consigo consolidar o storage virtualizado dentro da camada computacional, né? Essa é a grande vantagem, a grande mote da hiperconvergência, né? Eu colocar o storage na barriga do servidor e basicamente num estalar de dedos, desaparecer com a necessidade de ter uma storage tradicional. E aqui eu gosto de fazer sempre uma pontuação importante. Desaparecer com o storage tradicional ou não precisar do storage tradicional é diferente de ser incompatível com o storage tradicional. Então, o vSAN, ele permite a utilização ainda do storage tradicional durante toda a jornada. Você não precisa, na adoção da hiperconvergência, jogar o seu storage tradicional fora. Eu falo isso em todos os webinars. Eu sei que eu repito isso várias vezes, para quem já assistiu algum webinar meu, eu repito muito isso, porque as pessoas sempre acham que é um ou outro. Né? Ou eu tenho storage tradicional e não tenho hiperconvergência, ou eu tenho hiperconvergência e não tenho storage tradicional. Mas a verdade é que as duas coisas, elas precisam sim conviver durante algum tempo, porque eu preciso preservar o meu investimento enquanto eu estou passando pela minha transição, enquanto eu estou fazendo o meu caminho. Mas no momento zero eu já começo a ter a possibilidade de reduzir o footprint. Eu não preciso mais investir em gaveta de storage, eu não preciso mais investir em novas controladoras, eu não preciso mais investir em SAN. E com essa redução de footprint, eu também simplifico a minha operação. Com a simplificação na minha operação, eu reduzo o custo total da infraestrutura, mas também o custo total das tarefas e da operação no dia a dia. Então, veja, uma coisa ela está encadeada à outra. Eu reduzo o footprint e aí eu começo a reduzir custo nesse momento zero. Então, eu paro de investir em hardware especializado e começo a ter um investimento em hardware mais inteligente. Eu passo a também ter a possibilidade de investir em hardware de forma mais granular. Eu não preciso comprar com tanta antecedência, porque eu tenho mais fabricantes participando desse modelo. Eu não estou com um hardware lock-in. Né? E aí, a partir desse momento que eu começo a reduzir custo nas coisas óbvias, né, espaço, em rack, espaço físico, né, no total, eu começo a reduzir custo de eletricidade, né, eu tenho uma série de questões ali que são mais baratas, mas eu também começo a operar melhor. Então, se a gente olhar para o vSAN, a gente vai entender que o vSAN ele é totalmente centrado na aplicação. Você não precisa criar um espaço, fazer uma pré-configuração, né, abrir tickets, etc., para poder alocar espaço no storage, fazer toda uma integração ali, configurações, né, de autenticação ou configurações entre o storage e o servidor. Tudo isso já está previamente, já está automatizado. Né? Então, eu facilito toda a operação e aí a forma que eu opero muda.
Então, eu mudo todo esse paradigma de storage e passo a fazer com que o storage sirva às aplicações e atenda o desired state da aplicação. Isso faz com que o meu processo seja mais rápido. Todo o processo se torna mais rápido. Tá? Um outro benefício, como eu disse anteriormente, a hiperconvergência ela é um passo crítico entre o modelo atual, modelo de 3 camadas, e o modelo de operações em nuvem. Tá? E, como eu disse anteriormente também, aqui, né, na hiperconvergência, no vSAN, em que a infraestrutura passa a se adaptar às necessidades da aplicação e não a aplicação aos requisitos da infraestrutura. Então, acho que aqui a gente tem um bom resumo daquilo, todas as vantagens que a gente consegue com o vSAN, mas para dar aquela pinceladinha, né, do back to basics, basicamente a gente está dizendo de sair de uma infraestrutura que tem tudo isso aqui, né, virtualização de servidores, eu tenho servidores, tenho rede para storage com licenciamento próprio, eu tenho arrays de storage também com licenciamento próprio, e de repente eu posso ter múltiplos arrays de storage para gerenciar. E aí vem aquele desejo antigo da gente, né? Poxa, eu queria ter uma interface única para gerenciar todos esses arrays de storage, né? Isso é um desejo bem, bem antigo. E aí eu saio desse modelo e vou para um modelo no qual eu consigo remover todas essas complexidades que estão em torno da minha infraestrutura e chegar em uma infraestrutura mais enxuta, uma infraestrutura mais simples, uma infraestrutura onde eu não tenho tanta complexidade em volta, uma infraestrutura onde eu realizo todas as operações de armazenamento, tudo baseado em software. Então, eu virtualizo os discos das barrigas dos servidores, eu crio um pool de armazenamento, um data store único, minhas aplicações estão executando, né, e consumindo os serviços desse data store único, e aí eu consigo entregar os serviços de dados específicos para cada uma dessas aplicações. Então, como eu disse, dentro do vSAN, a gente vai atender a necessidade da aplicação e não fazer com que a aplicação fique em cima de uma área de armazenamento que foi pré-definida para outros requisitos, por exemplo, tá? Ou com outros requisitos ou para outras necessidades. Esse é um back to basics bem rápido aqui, porque eu não poderia deixar de passar por isso antes de falar das novidades, né? E eu queria ainda fazer mais uma observação importante aqui. Entregar serviço de forma granular para as aplicações é importante por vários motivos. E a forma com que a gente faz isso através das políticas de storage, ela é muito simples. E como a gente não tem a oportunidade aqui de fazer um laboratório inteiro, eu vou mostrar para vocês como é simples implementar uma policy para uma aplicação. Então, basicamente, a gente cria uma policy. Dentro dessa policy, eu posso escolher qual é o nível, qual que é o nível de proteção de dados que eu vou entregar para essas aplicações. Isso vai depender da criticidade da aplicação, do SLA da aplicação. E eu tenho outras policies também. Eu tenho policies para eficiência de armazenamento, eu tenho policy para performance, eu tenho QoS, limite de I/O, eu tenho uma série de outras políticas também para atender às necessidades da aplicação. E o mais importante, o vSAN me ajuda a entender qual vai ser o impacto na utilização do armazenamento quando eu vou implementar uma determinada policy. Então, antes de implementar aquela policy, o vSAN me fala, olha, o seu consumo de storage vai aumentar em tantos megabytes, aqui está falando que ele vai aumentar em 16 megabytes, e você vai perder esses 16 megabytes do seu free storage space. Então, isso é muito importante para eu planejar. Então, às vezes eu estou criando uma política de storage
que tem um impacto muito grande no armazenamento, e não me planejei para isso, não fiz as contas de repente, mas a gente tem aqui na interface o aviso, né, do que vai mudar no ambiente. E tudo isso com uma receita simples, tá, pessoal? Servidor com disco na barriga, rede, dependendo do tipo de cluster que você quer, se é um cluster híbrido ou um cluster ao flash, você tem um requisito diferente de rede, mais rede, normalmente 10 gigabit Ethernet, e o software, vSphere e o vSAN. Então, a receita é simples. Agora, vamos para as novidades. Quem aí, podem pôr no chat aí, vocês já tinham ouvido falar do vSAN 7? O que vocês acharam? O que vocês acharam daquilo que vocês ouviram falar, das funcionalidades? Podem postar as perguntas aí no chat que a gente vai respondendo ao vivo, tá? Então, eu escolhi aqui algumas funcionalidades que achei mais importante para a gente passar por elas de forma mais detalhada, tá? A primeira funcionalidade, a primeira inovação e melhoria que vem dentro do vSAN 7 é o novo Lifecycle Management, uma forma mais simplificada de fazer atualizações de software dentro do vSAN 7. Algo que muita gente estava pedindo, file services nativo e também integração com aplicações nativas de cloud, também mais abrangente, suportando outras configurações e outro storage. Então, começando pelo Lifecycle Management, tá? No vSAN 7, a gente passa a utilizar um novo Lifecycle Management para algumas configurações. Antes a gente usava, era o vSphere Update Manager, e hoje é o VLCM, vSphere Lifecycle Manager. O vSphere Lifecycle Manager funciona de forma diferente, ele tem uma integração mais próxima com o fabricante do hardware. Então, o fabricante do hardware ele disponibiliza um plugin. Esse plugin ele vai conversar com o VLCM e vai entender qual é a configuração do hardware que aquele fabricante entregou, e ele vai buscar uma imagem dentro dos repositórios da VMware e baixar essa imagem como um estado desejado para aquele hardware, para aquele cluster. E aí o VLCM implementa essa imagem no cluster, nos nós do cluster como um todo. Então a gente garante aqui que tudo esteja dentro todos os softwares estejam dentro da matriz de interoperabilidade da VMware, os drivers, os firmwares das controladoras, dos discos, BIOS, etc., NICs, né? E a gente garante que tudo esteja dentro das conformidades do fabricante de hardware. Porque, em última instância, quem criou aquela imagem para aqueles nós de hiperconvergência foi o fabricante de hardware. Hoje, o VLCM é suportado pela HP e pela Dell, mas outros fabricantes estão desenvolvendo o seu plugin para integrar também com o VLCM. Então, no nosso roadmap tem todos os outros fabricantes para adicionar também o seu próprio plugin. Diego, mas eu tenho aqui um equipamento da Lenovo, ou tenho aqui um equipamento da Huawei, de outro fabricante que não é HP e Dell. Não tem problema. O LCM, o Lifecycle Management, continua sendo pelo vSphere Update Manager, da forma granular como era feito anteriormente. Então, baixa-se o firmware, baixa-se o VUM baixa as imagens, e o VUM faz as imagens de forma, a implementação das atualizações de forma separada e não como uma imagem. Então, as duas formas de atualização continuam existindo, e a VMware passa a se movimentar com o vSAN mais para o VLCM, porque é uma forma mais integrada de fazer isso em todos os nós do cluster. Tá? Então, essa é a primeira melhoria. A segunda melhoria, aí se você quiser ver se o seu modelo
está ou não dentro da matriz, né, está ou não suportado, e os próximos modelos de hardware que vão sendo suportados vão entrando dentro da nossa matriz de interoperabilidade. Então, dentro da matriz de interoperabilidade tem essa área de additional features, que você consegue ver se aquele Red Node, se ele é suportado já pelo VLCN. Tá? Então ele vai estar listando todos os modelos aí que são suportados. Agora sim, a próxima funcionalidade bem importante que a gente lançou nessa versão é o File Services nativo para o vSAN. Então a gente tinha até então o vSAN como Block Storage, basicamente, e agora a gente transformou o vSAN em um armazenamento unificado com o File Services nativo, né? Então esse File Services passando aí a suportar NFS, na sua primeira versão, NFS 4.1 e NFS V3, e também totalmente integrado e gerenciado através do vCenter. Tá? É uma solução muito importante, eu já vou explicar por quê, por causa das integrações que a gente já tem, vou explicar já por quê, mas antes de eu mostrar para vocês como que o conjunto de inovações ele vai beneficiar uma série de aplicações, eu quero mostrar uma demonstração do File Service nativo no vSAN. Tá? Então, vou fazer aqui uma demonstração. A gente consegue ver aqui, isso aqui é o vCenter. Né? Então, indo ali no cluster do vCenter, eu consigo ver os serviços que estão ativados do vSAN ali, já vejo que o File Service está ativado. Então, eu tenho todos os detalhes do File Service que eu configurei. Né? Posso passar de novo aqui pelas configurações, então eu tenho os DNS configurados, o sufixo de DNS configurado, é tudo muito simples, todos os hostnames ali para que eu possa ter o multipathing, né, do NFS. E aí, a partir do momento que eu tenho o meu File Service configurado, a única coisa que eu preciso fazer é configurar agora um share. Então, vou configurar o nosso primeiro share aqui. Vou criar aqui o vSAN 7 FS, né? Vou configurar minhas políticas de armazenamento, criar um threshold para minha cota e criar minha hard quota para que me avisem também para que o usuário não ultrapasse a cota. Então, habilito o acesso para todos os IPs e finish. A partir desse momento, o vSAN está criando o seu primeiro share NFS. Tudo bem? A gente espera um pouquinho aqui, rapidinho ele termina, e aí eu já tenho o meu primeiro share. Tá? A partir daí, agora eu já posso configurar este compartilhamento em uma máquina virtual. Então eu posso entregar esse compartilhamento aí para alguma VM. Então eu vou subir tem uma VM aqui que é um Linux Photon, e aí eu vou fazer o mapeamento desse share dentro dessa VM. Então eu vou criar um diretório, também vou chamar de vSAN 7FS. Vou criar esse diretório aqui. E aí eu vou montar meu share para esse diretório. Então eu vou ligar as duas coisas, tudo bem? Ótimo. Agora eu vou verificar os detalhes. Vamos ver como que está a configuração. Aí todos os detalhes da configuração, tá? Qual é o endereço que ele está acessando, esse tipo de coisa. E vamos fazer o seguinte, eu vou entrar no diretório que agora está indo direto para o share, né? E vamos escrever alguma coisa lá, tá? Vamos escrever alguma coisa dentro desse share aí. Então, escrevendo no diretório NFS, vou mandar isso tudo para o meu arquivo.txt. Pronto. Agora, vamos ler o que está lá dentro do
do arquivo, vamos ver se ele escreveu direitinho. Beleza. Então, vejam, essa facilidade, a simplicidade da gente implementar um file share, um file server no vSAN hoje em dia. Tudo sendo gerenciado pelo Lifecycle Manager, tudo sendo gerenciado pelo vCenter e tudo sendo podendo utilizar aquilo que a gente já tem no vSAN de SPBM. Tá? Então, se você olhar aqui o monitoramento, eu ainda consigo, obviamente, agora a gente tem uma área específica que vai dizer o quanto eu estou utilizando de espaço também para o file server. Tá? Então, eu tenho ali quanto que eu estou utilizando de espaço do meu vSAN Data Store com os file shares do meu Native File Service. E também, uma das vantagens de você ter tudo integrado é que o monitoramento fica mais simples, tanto de capacidade, mas também o monitoramento da saúde. Então, o Skyline Health, o antigo vSAN Health, ele passa a monitorar tudo aquilo que ele já monitorava antes, compatibilidade de hardware, toda a saúde do cluster, mas também agora ele tem uma área específica para o File Service, onde eu consigo ver se toda a infraestrutura de File Service está saudável e se os meus shares também estão acessíveis. Então, uma demonstraçãozinha rápida daquilo que a gente é capaz de fazer com o File Services nativo, e o grande benefício disso também é a integração não só com workloads tradicionais, mas também com workloads nativos da nuvem, os famosos Cloud Native, as famosas Cloud Native Applications, containers, microserviços, funções. Então, a outra melhoria ou inovação que a gente trouxe para o vSAN 7 é justamente o Cloud Native Storage fazendo essa integração com Vivol, que até então a gente não estava suportando Vivol com Cloud Native Storage, mas também fazendo a nossa integração com o File Share, com o nosso File Service nativo. E isso faz muita diferença quando a gente pensa em que tipo de opções, que tipo de arquitetura eu vou entregar para o mundo de microserviços. Então, um dos pontos interessantes aqui é que até a versão 6.7 do vSAN, quando a gente pensava em serviços nativos, usando vSAN e Cloud Native Storage, a gente estava limitado a entregar um tipo de armazenamento persistente chamado Read Write Once. Então, basicamente, eu poderia ter vários microserviços lendo daquele repositório, daquele volume, mas eu não poderia ter vários microserviços escrevendo ao mesmo tempo. E agora com o vSAN, o file server nativo do vSAN, integrado ao CNS, eu consigo ter um repositório read-write-many. Então eu consigo fazer com que os meus microserviços, todos eles possam compartilhar um volume persistente, ler do mesmo volume persistente e escrever também no mesmo volume persistente. Então, essa é uma funcionalidade, uma possibilidade muito importante dentro do nosso mundo de hiperconvergência. Aí já disponível aqui no vSAN 7. Passando um pouquinho mais para as melhorias nas operações de gerenciamento, a gente tem aí melhorias nos serviços de Skyline. Tá? Então, a gente tem, para todos os clientes que têm vSAN, vSphere, já possui o Skyline Health, que é o nível básico. Para os clientes que são Production e Premier, tem o Skyline Advisor. Então a gente tem lá na nuvem da VMware uma série de funções em Machine Learning rodando para auxiliar
os clientes a resolver alguns problemas ou prever problemas, né, que possam acontecer dentro do ambiente através de inteligência artificial, e entregar também essa inteligência artificial para resolução de chamados de suporte ou para evitar, para recomendar patches, recomendar configurações no ambiente. E para os clientes Premier, a gente ainda tem alguns relatórios avançados e alguns planos de remediação personalizados, tá? Mas para praticamente todos os clientes que estão em produto, para todos os clientes aqui que tem pelo menos nível production, você já tem acesso a uma série de vantagens dentro do Skyline Advisor, tá? E o Skyline Health ele já vem para 100% dos ambientes, tá? E esse envio, né, das métricas, né, para dentro do nosso ambiente de nuvem pública, ele é feito totalmente de forma anônima, né, e eles dão para a gente um perfil que é bem interessante, às vezes, a gente passar por esse perfil e entender o tamanho dos ambientes hoje em vSAN, né. Então, veja, o ambiente maior, né, o cliente maior reportando dentro reportando para dentro da nossa telemetria, tem 1.702 hosts, né, mas veja que só 17% da nossa base instalada está reportando para o Skyline. Então, recomendo que você que tem o VMware, tem vSphere, que tem vSAN, ative o Skyline Health, tá? Muito importante. O nosso maior cliente, em termos de cluster, reportando ali, né, tem 531 clusters. O cluster de maior capacidade tem 11,9 petabytes. Tá? E a quantidade maior de VMs em um dos clientes que reporta ali é 17.342 VMs. Então, esse é o maior cliente reportando para a nossa... Eu acredito que tenham clientes com ambientes maiores, mas a gente ainda está colocando os clientes dentro do Skyline. O cliente ainda precisa ativar, os clientes ainda precisam adotar e ativar mais o Skyline. Mas essas estatísticas são matadoras, não são não? O que vocês acham? O que vocês acharam até agora dessas 3 principais novidades aí que a gente trouxe no vSAN 7? Gostaram? Não gostaram? Acharam interessante? Tem alguma dúvida? Coloquem no chat. E outras melhorias na operação. Então, para quem usa o vSphere Replication, agora o vSAN também reporta de forma separada a capacidade utilizada pelas réplicas das VMs. Antes, o nosso reporte de capacidade, ele reportava a utilização do Data Store, mas ele não diferenciava o que era máquina virtual em produção e o que era réplica. Agora a gente separa aquilo que é réplica do vSphere Replication e aquilo que é VM em produção, dentro da análise de capacidade. Tá? Também uma melhora na visualização do consumo de memória pelo vSAN. Então eu consigo agora entender quanto que o vSAN está consumindo de memória na utilização ao longo do tempo. Isso é importante. Muita gente perguntava para a gente, como que eu sei quanto o vSAN está consumindo de memória? Será que está consumindo muito? Será que está consumindo pouco? Isso era possível de ver através do vRealize Operation, mas agora o vCenter já reporta o consumo de memória física do vSAN. Tá? Como outra melhoria bem interessante aqui, a gente tem o aumento de eficiência utilizando hardwares de 32 terabytes. Então, a gente passa a suportar agora os NVMEs, os SSDs de 32 terabytes. Isso faz com que a gente consiga ter mais dados dentro de um disk group e aplicando a deduplicação e compressão dentro desse disk group com uma maior área de armazenamento, a gente passa aí a ter uma maior eficiência.
Tá? Então, ter taxas de compressão, taxas de deduplicação maiores, mais agressivas. Também passamos aí a melhorar o uptime dos dispositivos NVMe. Então, agora, os dispositivos NVMe passam a suportar hot plug dentro do ambiente vSphere. Então, quando você vai substituir um dispositivo NVMe agora, a gente não precisa mais desligar o host para fazer a manutenção. Então, esses são alguns pontos importantes de gerenciamento. A gente tem uma série de melhorias, a gente disponibiliza o Release Notes para vocês depois para ver todas as melhorias que tem. Nosso espaço é curto, só fazendo aqui um resumo, então, a gente passou aqui pelo Lifecycle Management simplificado através do VLCM, armazenamento unificado usando o BlockFile, fizemos aquela demo bem rapidinha, se vocês quiserem ver uma demonstração mais completa, vamos conversar, tá? A gente tem, tá para lançar aí o Hands-on Lab, assim que a gente lançar o Hands-on Lab, eu aviso para vocês. Uma série de serviços de dados melhorados, né, com o CNS, tá? Com a adoção aí da integração do vSphere Application com o reporte de áreas, de área utilizada pelas réplicas, tá? E a gente tem aí avanços em toda a parte de eficiência e operação também. Então, por fim, fechando aqui aquela nossa primeira etapa da apresentação, onde eu falo do caminho crítico, né? Eu gosto de fazer essa análise aqui, já que a gente começou falando aí da expedição, né, da SpaceX, sobre o caminho, né, o caminho para o modelo operacional de nuvem, né? Então, o Core HCI é a primeira etapa, é a fundação, é o que vai fazer, a gente chama aqui de jumpstart, né, mas é o que vai lançar a infraestrutura nos ares, vai dar a primeira ajuda, inclusive quando a gente fala de economia. Então eu preciso tirar dinheiro de algum lugar, muita gente, o budget a gente vê que não está aumentando, o budget está reduzindo, então eu preciso economizar em alguns lugares para investir em outros. O VMware Cloud Foundation seria o segundo estágio aí, onde eu consigo transformar a minha infraestrutura e aí poder adotar a nuvem híbrida através da integração com o ambiente de nuvem pública e levar a minha infraestrutura para a órbita, tá? Levar as minhas máquinas virtuais para a nuvem e voltar. Então, acho que construindo a fundação, né, construindo o primeiro estágio da forma certa, os outros estágios, as outras partes da transformação, os próximos passos, eles são mais suaves e mais fáceis, né? A jornada ela não precisa ser tão longa, até porque a gente viu que às vezes a gente precisa adotar uma tecnologia de forma mais rápida, se transformar de forma mais rápida, mas sem atropelar as coisas. E a VMware entrega uma solução completa, um full stack, para que essa adoção ela seja feita sem mudar a tecnologia, sem causar um impacto operacional grande, sem causar downtime e de forma transparente para os operadores de infraestrutura, para os desenvolvedores de aplicação. E por falar em desenvolvedores de aplicação, se vocês olharem, né, com o lançamento do vSunset, obviamente o vSunset vem junto com o vSphere 7, e o vSphere 7 vem com o Kubernetes integrado. Então vocês devem ter ouvido falar muito do Kubernetes integrado, mas não só o Kubernetes integrado. A gente lançou uma versão nova do DRS, a gente mudou a forma de trabalhar com hardwares diferenciados, então a gente agora consegue entregar tipos de hardware específicos, GPUs específicas, e dedicar isso para a VM, fazer com que o DRS entenda isso e o HA também entenda isso, né? A gente falou do Lifecycle Manager,
A gente mudou completamente a forma que a gente arquitetou o vMotion para essa versão, ampliamos toda a parte de segurança dentro do vSphere. Então, muita inovação junto com o vSphere também, vale a pena dar uma conferida. Tá? Não se esqueçam que o vSphere ele também está evoluindo. A gente precisa entender tudo que tem dentro do hypervisor também para ver quais são as funcionalidades que podem me trazer benefício, que eu posso utilizar e me trazer valor no meu dia a dia, e o vSphere traz muito valor mesmo. E por fim, convidar vocês, quem quiser, quem já tiver vSAN, para fazer um laboratório comigo do vSAN 7. Quem não tiver vSAN, vamos fazer um assessment do seu ambiente. Entre em contato com a gente para a gente poder analisar o ambiente, entender quais são as oportunidade de simplificação, oportunidade de consolidação de ambiente, para fazer essa mudança da forma mais rápida possível. Quem quiser testar aplicações dentro do ambiente vSAN, a gente tem o Test Drive. E se você quiser conhecer mais tecnicamente, entender mais em detalhes sobre o vSAN, a gente tem o Storage Hub, que é o nosso repositório central de informações sobre informações técnicas, no caso, detalhes técnicos sobre vSAN. Tá? Não só vSAN, mas também SRM e uma série de outras tecnologias. Então, gente, todos esses links a gente vai enviar para você no handover. E eu agradeço imensamente o tempo de vocês. Continuem aí postando as informações, estaremos aqui respondendo, e muito obrigado e tenha uma ótima semana. Olá, pessoal, tudo bom? Eu vou responder agora, chegamos ao fim aqui, vou aproveitar para responder algumas perguntas que ficaram pendentes aqui. Eu gostei muito de ver aí que muita gente já tem vSAN, muita gente usando o vSAN bastante. Gostei também aqui. O que vocês acharam da demo de File Server? Foi boa? Coloquem aí para mim no chat para saber o que vocês acharam